E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom dia para todo mundo. E vamos nessa, começando aqui mais uma live, mais uma aula ao vivo aqui para vocês, com mais um novo tema. E como eu disse para vocês, teremos algumas lives exclusivas apenas aqui no Instagram. Então se programem para sempre participar, que essas primeiras lives na parte da manhã será apenas aqui no Instagram, tá bom? E as outras lives a gente vai fazer em todas as redes sociais. Beleza? Não reparem essa voz rouca que esse olho inchado é que eu acordei há pouco tempo. Hoje eu tirei o dia para poder descansar, que eu estava acordando de madrugada todos os dias e estava bem puxado. Mas vamos nessa. O tema de hoje é por que nem todo mundo vai conseguir aprender a tocar no instrumento, galera, aprender música. É um tema bem forte, é uma frase muito forte, mas é uma realidade. E eu sempre fiz essa reflexão. Por que que nem todo mundo aprende? Eu já dou aula há muitos anos, vocês já sabem disso. Deve ter mais de, acho que uns 15 anos, 16 anos mais ou menos que eu já dou aula. E eu vejo que nem todo mundo consegue aprender. Tem muita gente que aprende, mas também tem muita gente que não aprende. Eu vejo isso por experiência própria, como eu dou aula em escolas, já dei aula em vários lugares, em várias igrejas diferentes, e eu sempre percebi isso. E eu sempre fiquei me perguntando por que que algumas pessoas aprendem e por que outras não aprendem. E não apenas alunos meus, mas eu também já vi várias pessoas que às vezes eu converso, amigos meus, pessoas principalmente que são mais velhas, normalmente falam: ah, eu tentei aprender, estudar um instrumento quando eu era mais novo, mas não nasci com jeito para isso, eu não tive facilidade para isso. E às vezes eu falo: vamos fazer aula que eu tenho certeza que você vai aprender dessa vez. E aí o pessoal começa a fazer aula e eu vejo que elas têm bons resultados, elas conseguem aprender. Por que que elas não conseguem, às vezes, quando é mais nova e depois, quando é mais velho, consegue? E por que que alguns alunos meus, metade, vamos dizer assim, aprende e metade também não aprende? Justamente por conta de alguns fatores. E é justamente sobre eles que eu vou estar falando aqui hoje, para vocês entenderem. E se você perceber que tem alguma coincidência com você, isso quer dizer que você não está fazendo a coisa certa. Então, vou falar aqui algumas coisas que normalmente são os erros principais que as pessoas cometem quando está estudando um instrumento e por isso não consegue ter bons resultados e algumas não conseguem aprender e acaba desistindo. Então, quem nunca teve algum primo, alguém da família, ou talvez vocês mesmos tiveram algum instrumento parado na sua casa, um teclado, um violão, algum instrumento que você tem aí, mas você não toque. Isso é muito, muito comum. E tem algumas pessoas que são acumulativas, que gostam de guardar coisas. Inclusive, essa semana eu conversei com meu tio aqui, ele é lá de Maringá, do Paraná, e ele tá passando o final de ano aqui, o começo de ano agora, ele tá aqui. E ele veio em casa, ele viu meus instrumentos aqui, ele achou super legal. Ele falou: ah, lá em casa eu tenho muita coisa também, muitos equipamentos, porque eu gosto bastante, mas eu basicamente não toco nenhum. Mas ele tem os instrumentos lá, porque ele gosta dos instrumentos. Mas não adianta ter um instrumento ou achar que se você tiver o melhor instrumento do mundo, você vai ser capaz de conseguir tocar. Então eu vejo que muita gente, às vezes, tem essa ilusão. Vou pegar o instrumento e vou tocar. Mas muita gente também não sabe que para poder aprender a gente tem que ter disciplina, que é a primeira coisa que eu vejo que a maioria das pessoas não tem. Meus alunos, galera, para vocês terem uma ideia, normalmente quando começa a estudar, é muito, muito legal. É a melhor época, a melhor fase que tem. Por quê? Eles começam a estudar, a aprender, e eu percebo que eles sempre estão treinando, sempre estão estudando. Nos primeiros dias, nas primeiras semanas de aula, eu passo algum conteúdo, eu passo essa aula para o meu aluno e eu vejo que eles estudam demais, 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 galera. Eles passam a semana inteira treinando. Chega na outra semana, no dia da aula, eles vão tocar, me apresentar o que eu ensinei para eles, tocam todos perfeitamente. Depois eu vou ver. Na outra semana eu vou, passo outro conteúdo, coisas novas para eles. E aí eu vou ver, eles já conseguem também, até na outra aula, estudar e consegue me apresentar tudo que eu passei. Isso vai um mês, 2 meses. Quando dá uns 3 meses, normalmente, galera, eu vejo que o pessoal já começa a usar desculpas, já começa a... Eu chego e falei: aí, conseguiu treinar? Muitos deles falam: ah, não consegui relar a mão.
no instrumento, nunca mais toquei. Ah, essa semana foi muito corrida, essa semana eu não consegui. E aí começa a virar uma sequência de desculpas de pessoas falando que não conseguem evoluir, mas não é pelo fato deles não conseguir evoluir. E sim pelo fato de não ter treinado, de não ter tido o menor comprometimento com a música. E eu vejo que isso acontece demais, demais, demais. Todos os alunos meus novos, quando começam a fazer aula, pelo menos o primeiro mês, as primeiras aulas, todo mundo estuda muito, galera, e depois para de estudar. E esse é o primeiro erro que eu vejo que a maioria das pessoas cometem. Por quê? Começa estudando super empolgados, mas depois, ao invés de manter essa frequência de treino, de estudo, para de treinar. Por quê? Começa a virar algo que não é tão simples, começa a aparecer os desafios, mas os desafios a gente só consegue superar estudando, só consegue superar treinando. Mas muita gente não consegue superar justamente pelo fato de não estudar e começa a perder. Então eu sempre falo, ó, aproveitem o primeiro amor, essa primeira paixão de começar a estudar, de estar aprendendo instrumento, de estar conseguindo ter resultado para conseguir evoluir bastante. Mas tem que manter essa frequência. Se não manter essa frequência e continuar estudando, não tem como evoluir. E por isso que muita gente não consegue aprender instrumento, porque aprende um pouquinho quando começa as dificuldades, por exemplo, no violão. Aonde eu vejo que tem a maior taxa de desistência no violão é na pestana. A maioria das pessoas desistem quando chega na pestana no violão. No teclado, aonde é que tem a maior desistência? Normalmente, galera, que eu percebo, os alunos reclamam que tem dificuldades, é quando precisa fazer alguma frase, começar a pensar, ter que pensar na escala, decorar todas as escalas. Então, enquanto tá tocando musiquinhas que tá tudo muito simples, igual no violão ou no teclado, que não tem pestana, no caso do violão, ou que não tem dificuldade nenhuma, todo mundo treina, todo mundo aprende e todo mundo fica feliz. O problema é quando começa a ter que pensar, que começa a exigir um pouco mais. Aí as pessoas começam a desanimar e eu sempre vejo que o que elas falam. Ah, faltou tempo, ah, não consegui treinar. Não é que não conseguiu treinar, é porque começou o conteúdo a ficar mais difícil e as pessoas começam a se desmotivar. E esse é uma das causas principais da maioria das pessoas não conseguirem evoluir. Essa é a primeira coisa que eu vejo e percebo com os meus alunos. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Na escola de música onde eu trabalho aqui, eu tenho muitos alunos que são muito bons, que tocam muito bem e que já fazem aula há muito tempo. Essa é a primeira parte boa. Mas eu também tenho vários alunos que fazem aula comigo há muito tempo, mas muito tempo mesmo. E elas tocam, tipo, muito pouco, até consegue tocar uma música ou outra, mas não é um músico excelente, não toca pra valer, de você chegar e falar, olha só, essa pessoa toca pra valer, toca pra caramba, não. Eu tenho alunos que faz aula há muitos anos e não consegue aprender. Então tem algumas pessoas também que faz aula sem querer fazer aula, sem gostar. Como assim? Eu tenho alguns alunos que são crianças e a mãe coloca na aula como se eu fosse babá, coloca para fazer aula, mas não para a criança aprender. Ela tem um sonho de aprender ou tem uma frustração de não ter estudado música quando era nova, quando era criança, e aí pelo fato de não ter aprendido, começa a querer que o filho toque, quer que o filho seja, espelhar o que ela não conseguiu na infância no filho, mas o filho não quer aprender um instrumento. E aí começa a ir lá na escola, faz uma aula, duas aulas, às vezes 1 ano, 2 anos, 5 anos, e não aprende basicamente nada. Os alunos acabam, os alunos acabam enrolando na hora de estar estudando e fica procrastinando, procrastinando, chega na aula, faz de qualquer jeito, não liga de fazer bem feito, não treina em casa, só estuda quando chega na aula e ainda fica enrolando. Isso é o que? É uma prova de uma criança ou de uma pessoa que não quer aprender e que está fazendo aula obrigado pelos pais. Então, se você tem algum filho ou se você obriga o seu filho a fazer uma aula, galera, tomem muito cuidado, porque você vai estar jogando dinheiro fora e seu filho não vai aprender. Não é por incapacidade dele e nem por incapacidade do professor dele, e sim pelo fato do seu filho não querer aprender. E às vezes acontece muito isso, com meus alunos principalmente, as crianças, não todas, eu tenho alguns alunos, crianças que tocam demais, mas eu tenho alguns que não estudam pelo simples fato de não gostar de música, mas os pais obrigam só para colocar em atividade, coloca para fazer
natação, inglês, espanhol, violão, coloco fazer karatê, judô, coloco o moleque num monte de coisa. Os meninos chegam lá na aula super cansados. Aí no futuro, o que vai acontecer? Eles vão chegar para os amigos deles, ou vão chegar na igreja, vai chegar para as pessoas, vai falar: ah, eu não consegui aprender quando era mais novo, música é muito difícil. Não é que é muito difícil, é que quando essa pessoa começou a fazer aula, ela não tinha maturidade nem vontade de estudar, e por conta disso não conseguiu aprender. Vou dar um exemplo também de mim, galera. Quando eu comecei a estudar violão, que minha mãe me deu o primeiro violão, e ela falou: ó, você vai aprender a tocar esse hino aqui. Eu lembro até o primeiro hino que ela me ensinou, que foi o Não Construa Sua Casa na Areia, que é uma música infantil, uma música que cantava nas crianças aqui na minha igreja. Tinha 3 acordes, era Lá maior, Ré maior e Mi maior. Eu lembro até os acordes, até hoje, era bem novo, acho que eu devia ter uns 13 anos, mais ou menos. E eu entrei, ela me passou o ritmo, me ensinou o hino, e eu consegui aprender a tocar esse hino. Foi o primeiro hino que eu aprendi na minha vida. E eu tocava esse hino o dia inteiro e ela ficava cantando. Aí ela, de novo, de novo, de novo. E ela cantava e eu tocava. Beleza, eu gostava de tocar, eu já tinha aprendido minha primeira música. Eu não gostava, galera. Por que eu não gostava? Porque eu não relava a mão no instrumento. Eu não estudava, eu não treinava. Só quando ela falava: cadê o violão? Pega o violão lá. Eu só tocava essa música. Todas as outras coisas que minha mãe me passou depois, eu não estudei, eu não aprendi porque eu não gostava de música. Só que não é por isso que, pelo fato de eu não gostar, se eu tivesse não tivesse me esforçado, eu ia chegar no futuro, não ia tocar o que eu toco hoje, e eu ia falar: ah, eu não nasci para tocar, para aprender a tocar um instrumento. Então tem que tomar muito cuidado. Depois eu comecei a pegar gosto por isso. Eu comecei a tocar na igreja, comecei a fazer aula primeiro, aula de violão erudito, pela prefeitura. Ainda nessa época, eu não gostava tanto, tipo, estava começando a passar dessa transição de não gostar para gostar, e comecei a estudar, foi indo, foi indo, foi indo, até que eu peguei o gosto quando eu comecei a tocar na igreja. Eu não sabia nada, sabia só o básico, não sabia fazer pestana, mas isso me motivou, porque eu via os meninos tocando, fiz amizades na igreja com os músicos, comecei a tocar na igreja, ensaiar, passar tempo com eles, e comecei a ficar animado. Você pega o negocinho de água? Comecei a ficar animado. E por conta disso, pelo fato de eu ficar animado, galera, falei: agora sim, agora vai. E aí eu comecei a estudar, 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 e chegou no momento que eu estudava em média de 8 horas por dia, galera, todos os dias. Como eu era muito novo, só estudava, o outro período eu passava o dia inteiro só estudando. Então o que acontece? Para aprender, todo mundo é capaz de aprender a tocar um instrumento? Todo mundo é capaz, galera. Todos. Não existe pessoas que não tenham capacidade de aprender a tocar um instrumento. Independente do instrumento que você queira, todo mundo é capaz. Só que a primeira coisa que vocês têm que entender: não adianta só querer. Tem que gostar, tem que se dedicar e tem que estudar. Não adianta achar que, comprei um instrumento, agora eu vou tocar. Não vai tocar. Tem que fazer aula, tem que estudar. Depois que você começar a estudar, tem que praticar em casa e tem que manter uma frequência diária de estudo. Senão, não vai. Se você pegar no seu instrumento apenas no dia do culto, ou apenas uma vez na semana, ou no dia da sua aula apenas, não tem como evoluir. Então, aí é a primeira coisa que eu percebo que muitas pessoas não conseguem aprender. Segunda coisa, questão das pessoas serem mimizentas e usar desculpa para tudo. Como assim? O que eu quero dizer com mimizentas e ter desculpa para tudo? Eu vejo que tem muitas pessoas, galera, que faz o seguinte: começa a aprender. Enquanto tá fácil, tá super feliz, tá super motivado. Mas tem pessoas que não podem ver um desafio pela frente, que já desiste. Muitas pessoas chegam para mim e falam: eu parei de estudar quando chegou nas escalas, no teclado, por exemplo. Ou outras pessoas falam: eu desisti da música quando começou a ficar difícil para mim fazer as pestanas. Não saía som, eu estudei um pouco, não saiu, eu desanimei. Galera, outras pessoas falam: eu não consigo tocar de ouvido, então, pelo fato de eu não tocar de ouvido, desisti da música e isso não é para mim, é muito difícil. Galera, primeira coisa, quem disse que para tocar um instrumento, você precisa saber tocar de ouvido? Algumas pessoas acham que pelo fato de não tocar de ouvido, isso já desmerece e anula todo o resto do que você estudou. O importante de tocar é a música, não é a forma que você vai aprender. Algumas pessoas acreditam que para tocar, para ser um músico de verdade,
tem que saber tocar de ouvido. Na verdade, não. Músico de orquestra só toca lendo partitura, não toca de ouvido. Então aí que está a diferença. Você pode tocar por ouvido, por imitação, vendo alguém, alguma videoaula, pode ler cifra, partitura, tablatura. O importante é a música sair, não é a forma que você aprende ela. O importante é você saber tocar música. Agora, a forma que você aprendeu, isso tanto faz, isso não vai importar. Quando alguém está ouvindo você tocar um hino na igreja, ou alguém está ouvindo uma música, por exemplo, quando você vê o irmão da sua igreja tocando na igreja, ou quando você assiste na televisão uma banda que você é fã, os músicos tocando. Quem sabe como que essa pessoa aprendeu a tocar essa música? Se foi por cifras, se foi de ouvido, tablatura, partitura. Não importa, ninguém sabe como essa pessoa aprendeu a música. O que importa é que ela está tocando a música e está tocando direito. Tem que estar tocando direito e não importa como que aprendeu. Só que muitas pessoas às vezes ficam com esse bloqueio, eu não sei tocar de ouvido e por conta disso eu não sou músico. Ou, cheguei nas pestanas, está difícil desistir. Não nasci com um dom para isso. E quem disse que precisa ter dom para aprender a tocar algum instrumento? Então a gente precisa ter esforço, a gente precisa praticar e não desistir nunca. Então eu percebo que a maior parte das pessoas que não evolui é, primeiro, pelo fato de não treinar, não estudar e não se dedicar, e pelo fato de desistir, é pelo fato de não conseguir superar barreiras. E isso é um problema, galera. Se você não tem paciência de esperar você superar, por exemplo, uma pestana, você superar as escalas ou aprender a tocar de ouvido. Se você não tem essa paciência, saiba que para a sua vida inteira você não vai conseguir terminar nada. Muitas pessoas ficam sempre começando coisas e não termina. Comecei a fazer uma aula de inglês, mas não terminou, não aprendeu. Eu comecei a fazer aula de violão, mas não termina. Aí começa a fazer várias coisas. Eu entrei numa academia, mas faz 3 meses e sai da academia. São pessoas que não finalizam nada na vida. E isso é um problema. Porque você vai levar isso para sua vida e nunca vai conseguir terminar, finalizar nada. Entra na faculdade, sai da faculdade sem terminar ela, para no meio do caminho. Não pode ser assim, galera. A gente tem que começar algo e sempre ter persistência. Enquanto não terminar, não desistir. Porque é só assim que a gente aprende. Difícil é para todo mundo. Só que quando a gente vê as pessoas com resultado, as pessoas que já tocam, por exemplo, quando vocês vê eu tocando, fala, nossa, que dom maravilhoso. Não é dom, galera, é esforço mesmo, é estudo. Como eu disse para vocês, já tem mais de 15 anos que eu estudo música e até hoje eu continuo estudando, tentando aprender coisas novas, fazendo aula, e é isso que me motiva a evoluir e é isso que faz eu ter essa evolução. E as pessoas olham para mim e falam, nossa, para esse irmão é tão fácil, nossa, como ele toca bonito, como ele entende de música, ele consegue tocar bem. Eu não consigo, eu não nasci com o dom desse irmão. Não precisa ter dom, eu não tenho dom. O que precisa é ter determinação. Se eu tivesse desistido lá atrás, hoje em dia eu não tocaria nenhum instrumento, eu não seria músico. Porque eu teria desistido lá atrás e achado que estava difícil. Eu poderia ter falado, é muito complicado, música não é para mim, não nasci para isso, não nasci com esse dom, e teria desistido, e hoje em dia eu estaria falando, eu não nasci com dom para música, eu até tentei e achei difícil. Difícil foi em várias partes e até hoje é difícil para mim, na onde eu tô. O nível que eu tô, eu tenho coisa para me estudar, para me aprender coisas novas. E o nível que eu tô, como coisas novas que eu tenho que aprender, para mim é difícil também. Mas eu sempre insisto, sempre treino até eu conseguir desenvolver. Depois eu continuo estudando outras coisas e assim a gente vai caminhando. Então, música é algo para a vida inteira que a gente vai começar a estudar hoje. E para quem começar a estudar hoje ou para quem já começou a estudar um tempo atrás, vamos estudar o resto da vida. Não tem fim. Então, esse é o outro problema que eu vejo, que é as pessoas desistirem no meio do caminho. As pessoas começam a estudar, começam a praticar, e aí no primeiro desafio que tem, acaba desistindo e desanimando da música, e depois fala que não nasceu com dom, que música não é para ela, e nesse meio tempo a obra de Deus fica sofrendo, precisando de músicos, mas ficam as pessoas aí se vitimizando e não fazendo nada para ajudar na obra de Deus. Agora tem uma outra coisa que eu percebo, que é outro fator que acaba complicando bastante e evita de vocês evoluir, galera. Já vou falar o que é. Qual é o outro problema, que também é um problema muito grave e que eu percebo da maioria das pessoas? Muita gente chega para mim, na verdade eu converso, eu pergunto para muitas pessoas que tocam na igreja, galera, e é absurdo essa questão. Muita gente que eu conheço que toca, a maioria delas, eu creio que uns
60% de todo mundo que eu conheço não fez aula com professor. Nunca fez aula com professor. Ou no máximo fez 2, 3 meses de aula. Tem um irmão aqui da igreja, da onde eu tocava, ele sempre foi o pior da igreja, galera. Ele sempre tocou muito mal, só que ele sempre teve vários instrumentos, ele sempre teve um poder aquisitivo muito bom, então por conta disso ele sempre ajudou a igreja. E ele tinha violão, guitarra, as caixas da igreja, o amplificador, sempre foi dele, e ele sempre comprou as coisas e deixou na igreja aqui. E todos esses equipamentos ele comprou e deixou na igreja, até hoje está aí. E sempre foi coisas de última geração. As caixas, tudo top de linha. Vinham os irmãos de outras igrejas para poder tocar aqui, às vezes em congresso, em culto de jovens. Eles iam tocar, quando eles viam os equipamentos que tinha na igreja, eles ficavam abismados, porque eram equipamentos caríssimos. E ele falava, nossa, que equipamento top, que equipamento legal. Era tudo esse irmão que comprava. Só que tem um problema, esse irmão ele tocava violão e baixo, guitarra e baixo aqui na igreja. Só que ele não participava de nenhum ensaio, galera, nenhum ensaio. Ele nunca vinha nos ensaios. E chegava à noite, ele queria tocar, ele ligava o instrumento dele, a guitarra ou baixo, na maior altura e começava a tocar e atrapalhava todo mundo, porque tocava tudo errado. E ao invés de ajudar, ele atrapalhava. E é algo que é bem complicado. Por quê? Ele sempre teve condições, já que ele tinha condições de comprar esses equipamentos caros, ele tinha condições de poder fazer uma aula de música, de poder estudar. E ele estudou só lá atrás, acho que uns 2 meses, e olha a história que ele contava, galera, que era muito engraçado. Ele falava, eu comecei a fazer aula e parece que eu estava desaprendendo o que eu já sabia. Parece que ao invés de eu evoluir, eu estava desaprendendo o que eu já sabia. Na verdade, não é que ele estava desaprendendo, é que o professor dele estava corrigindo e ensinando ele do jeito certo. Ele estava tocando do jeito errado, o professor corrigia e ensinava ele do jeito certo. Como ficava mais difícil, ele achava que ele estava desaprendendo o que ele sabia. E ele nunca mais estudou música. E ele só de música, eu tenho 31 anos, vou fazer 32 anos, eu imagino que só que ele toca já deve ter mais de 30 anos, mais do que a minha idade. Ele tem só que ele já toca. Só que ele nunca evoluiu. 30 anos de música e nunca toca bem. E até hoje não toca bem. Por que isso? Pelo fato de nunca ter estudado. E muita gente acredita que somente na música a gente não precisa estudar. Então, como eu disse para vocês, 60% de todo mundo que eu converso, o pessoal nas igrejas me vê, todo mundo me vê como um expert na minha área. Todo mundo me admira aqui da região, das igrejas. O pessoal que me conhece toda vez, eles só falam sobre música. Esse dia eu conversei com um amigo meu, ele foi arrumar meu computador aqui. Todo mundo é unânime. Ele chega, e a música? E como que tá? Como tá os instrumentos? Porque eu cresci no meio musical e eu sempre toquei na igreja, eu era o líder do louvor lá, do grupo de louvor. Então, por conta disso, eles cresceram com essa referência minha musical. Então, todo mundo que me vê, meus amigos, sempre vai conversar comigo sobre música, vai perguntar sobre música. E eu vejo que tem um problema muito grande aí. Qual que é o problema muito grande, galera? As pessoas, quando elas me veem, elas sempre falam, nossa, irmão, você tá aqui, que legal, e a música, como que tá? Beleza, eu sempre falo, tô estudando, tô melhorando, tô tentando aprender cada vez mais, sempre comento, falo do canal, que agora é algo que eles admiram muito também, que eles acompanham, meus amigos, o canal, eles ficam felizes com o crescimento, com tudo que tá acontecendo. Eles falam, tô acompanhando suas aulas, seus vídeos lá, suas lives, mas a maioria deles nunca estudou. E eles, a maioria dos meus amigos que eu conheço, nunca tocam bem, a maioria deles tocam mal. Os que tocam bem são os que estudaram. E o que eu vejo que é um dos motivos que nem todo mundo vai conseguir aprender a tocar um instrumento é justamente por conta disso. Muita gente subestima a música. Quando a gente quer aprender, por exemplo, sei lá, quero aprender a mexer no computador para mim entrar numa empresa. A gente vai fazer um curso de informática. Hoje em dia nem sei se existe curso de informática. Eu preciso aprender para minha área inglês. O que a gente vai fazer? A gente entra na internet para tentar aprender inglês? Não. A gente ou adquire um curso ou vai numa escola de inglês para poder aprender inglês. Eu quero me tornar, sei lá, quero me tornar enfermeira ou enfermeiro. O que você vai fazer? Vai na internet para poder pesquisar alguma coisa apenas e vai virar um enfermeiro só vendo vídeos na internet? Não. O que a gente faz? A gente vai se matricular numa escola que tem curso de enfermagem para a gente poder
estar participando, para a gente estar podendo fazer enfermagem também. Então, normalmente em qualquer área, todo mundo estuda, faz um curso, todo mundo entra numa escola ou faz algum curso online, mas a gente adquire um curso para poder melhorar, para poder estudar e aprender e se tornar uma pessoa boa na sua área. Opa, bom dia, paz do Senhor, Mariane, obrigado pela presença aqui. Então, o que acontece, galera? Só na música que eu vejo que a maioria das pessoas, quando eu converso e pergunto para elas com quem que elas aprendeu, a maioria fala, aprendi sozinho, ou eu nunca fiz aula. É por isso que muita gente desiste. Por quê? Sozinho fica bem mais difícil, porque você não sabe o que estudar. E eu vejo que a maioria das pessoas travam, todo mundo no começo consegue evoluir, tanto no violão quanto no teclado, começa a estudar, vai evoluindo, evoluindo. Quando chega, por exemplo, nas pestanas, ou em alguma parte que é um pouco mais complexa, as pessoas não conseguem superar isso, não conseguem sair dessa parte. E não consegue evoluir, não consegue evoluir, não consegue sair daí, não vai, não vai, não vai. Qual que é o problema disso? Acaba desistindo. E aí o que eu sempre ouço, as pessoas falam, não nasci pra música, até comprei um instrumento, um violão lá atrás, ou comprei um violão lá atrás, mas não foi o suficiente, eu não dei conta de aprender porque eu não tinha dom, não nasci pra isso e não consegui aprender. Não é que não conseguiu aprender. É por todos esses fatores que eu falei para vocês. Primeiro, é porque nunca fez aula com o professor para ter uma cronologia, uma forma correta de estudar, que é a maior causa de desistência na música. Pessoas não sabendo o que estudar, acaba desistindo, porque não tem evolução. E para evoluir, a gente precisa seguir um passo a passo. Existe uma trilha, um caminho para você evoluir. E aí, pelo fato de não ter alguém auxiliando, não ter um professor, acaba desistindo. Esse é o primeiro problema que eu sempre vejo que as pessoas desistem. Segunda coisa, algumas pessoas até fazem aula, mas acabam desistindo por falta de paciência e por preguiça de estudar, galera. Acha que só comprando um instrumento e tendo um curso, tendo um professor, o professor vai fazer tudo para ela, vai estudar para ela. Não, a gente ensina, mas quem tem que estudar é o aluno. E muita gente, às vezes, compra um instrumento, um super instrumento, gasta dinheiro, entra numa aula de música, ou compra um curso online, ou às vezes se matricula numa escola de música, só que não estuda em casa. Se não estudar, não tem como aprender, não adianta assistir vídeo. Tem gente que eu vejo que fica assistindo meus vídeos como se fosse Netflix. Entra aqui e assiste todos os vídeos que eu posto. Mas se vocês não colocar em prática, vocês não vão aprender. Não adianta só assistir minhas aulas e falar, nossa, olha só que palavras bonitas que o professor fala, olha como que ele ensina, que benção, ele ensina de uma forma simples. Mas se você não treinar na sua casa, no seu violão, no seu teclado, você não vai aprender. Só ouvir não te torna um músico, a gente precisa praticar. Então, vocês precisam treinar mais do que assistir as aulas. Vocês precisam, a cada aula que eu dou aqui, vocês precisam treinar pelo menos 3 vezes mais. Vamos supor, você assistiu uma aula de 1 hora, você precisa estudar pelo menos 3 horas aquela aula, mas normalmente eu indico você estudar 8 horas a mais, 8 vezes mais do que a aula. Se a aula tem 1 hora, você tem que estudar pelo menos 8 horas aquela aula, praticar mesmo. Se a aula tem, sei lá, 2 horas, você precisa estudar pelo menos 16 horas para conseguir dominar aquele assunto. Então precisa praticar muito, precisa treinar muito, porque senão não aprende. Se pegar no instrumento só no dia do culto, por exemplo, para tocar, ou se pegar no instrumento uma vez na semana só no dia da aula, isso não torna a gente músico, vocês não conseguem evoluir. E depois vem aquelas desculpas, eu não consigo aprender, eu desisti da música. Então, nem todo mundo já saibam disso, como o tema fala aqui, porque nem todo mundo irá aprender a tocar. Então, nem todo mundo vai conseguir aprender a tocar no instrumento, nem todo mundo. Mas isso é porque nem todo mundo nasceu com o dom da música, nem todo mundo vai conseguir por falta de incapacidade, não. Nem todo mundo vai conseguir aprender a tocar um instrumento pelo fato de não se dedicar, pelo fato de não fazer aula, pelo fato de não estudar em casa. Então tudo isso vai interferir. Se você não gosta, óbvio que não vai aprender. Se você gosta, mas não estuda, óbvio que também não vai aprender. Se você gosta, estuda, mas não tem um curso ou não tem um professor te mentorando, óbvio que também não vai aprender. Então tem todos esses fatores. Se não tá tudo alinhado, galera, não adianta. Tem pessoas que estudam muito, muito, muito. Fica, sei lá, estuda 8 horas por dia, 5 horas por dia, não evolui.
Por quê? Porque não tem uma rota, não tem um caminho, não tem um curso para poder estudar, então não vai aprender. Outras pessoas têm o curso para estudar, faz aula com o professor, mas não estuda em casa, também não vai aprender, porque se não estudar, não tem como aprender. Então é muita coisa, galera. Se parar para pensar, para vocês conseguir aprender, tem que estar tudo alinhado, várias coisas, vários fatores tem que estar alinhado. Você tem que estar estudando o tempo todo, tem que ter um curso de preferência, tem que ter paciência. Quando ficar difícil, não pode desistir. Leva um certo tempo para poder aprender. Como eu disse para vocês, eu já toco há uns 17 anos, mais ou menos, para mim tocar o que eu toco hoje. Agora, imagina uma pessoa que começou a estudar um ano. É óbvio que não vai saber o que eu sei, não vai aprender tudo que eu aprendi, porque leva um certo tempo, demora para ter esse aprendizado. Então, isso é comum, isso é normal, mas se vocês estudarem bastante, se vocês praticarem bastante, eu tenho certeza que todo mundo é capaz de aprender, mas nem todo mundo está disposto a seguir toda essa rota, tudo isso que eu falei aqui para vocês. Então, é uma coisa legal. Agora eu vou dar algumas soluções para ajudar vocês. Eu falei só sobre por que as pessoas não evoluem. Agora, se por acaso você está tendo um desses problemas, se por acaso você está desanimado da música, não está tendo evolução, não está vendo evolução, o que eu sugiro vocês fazerem para conseguir evoluir? Primeira coisa é estudo. Não existe evolução sem estudo. Então, eu não consigo, não tenho tempo. Muita gente sempre tem essa desculpa. Eu trabalho muito, eu tenho casa para limpar, tenho família para cuidar, tenho que fazer tal coisa. Todo mundo tem correr em casa, todo mundo falta tempo. Isso é normal, todo mundo tem dificuldades na vida. Mas tem a questão da prioridade. Se é algo que a gente gosta muito, a gente coloca como prioridade no nosso tempo. A gente só não prioriza o que a gente não quer. Então a gente tem tempo sempre para quê? Para as coisas que a gente gosta. Se por acaso você acha que não tem tempo, é porque você não gosta de instrumento, você não gosta de tocar. Porque se a gente parar para pensar, quanto tempo a gente passa nas redes sociais? Todo mundo passa tempo nas redes sociais, senão vocês não me conheceriam. Então, para quem me assiste no YouTube, no Facebook, Instagram, em algum lugar, a gente sempre gasta tempo com redes sociais. Então, é um momento que vocês podem dividir. Não estou falando que vocês têm que sair das redes sociais, mas é um momento que vocês podem tirar para poder estudar. Muita gente passa tempo assistindo televisão, assistindo Netflix, assistindo, sei lá, televisão canal fechado, aberto, filme, alguma coisa assim. Todo mundo tem esse tempo. Esse tempo é o momento que a gente tem para poder treinar. Mas por que não treina? Porque não é prioridade. Então coloquem isso, é uma coisa que eu aprendi que eu acho muito legal. A gente só não faz as coisas que a gente não tem prioridade. A gente faz o que é prioridade para a gente. Vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa que tem diabetes, ela está morrendo, está tendo vários problemas por conta da alimentação dela. E ela não consegue mudar isso. Por quê? Porque não é uma prioridade dela isso. Ela tem uma prioridade de comer, não está nem aí em comer doce, alguma coisa, e por conta disso a saúde dela está indo embora. Então isso tem a ver com prioridade. Uma pessoa que tem a prioridade de cuidar da saúde, por exemplo, ela nem vai ter diabetes, ou se tiver, sempre vai estar controlada. Por quê? Ela vai ser metódica, vai fazer o melhor para a saúde dela. É a mesma coisa tocar um instrumento. Eu quero muito aprender. Eu quero estudar muito. Será que quer mesmo? Como que eu descubro se a pessoa realmente quer mesmo aprender? As pessoas sempre falam, eu não nasci com dom, ou é porque eu não tenho tempo. Beleza, será que não tem tempo mesmo? Se tivesse, por exemplo, vontade de aprender, teria um curso, teria um método para poder estar estudando, teria se matriculado numa escola de música, comprado algum curso, teria um instrumento, estaria estudando, porque o que a gente quer, a gente dá um jeito. Até tem aquela frase que eu sempre falo, que eu gosto muito, quem quer dá um jeito, quem não quer dá desculpa. Então as pessoas acham que para aprender é simplesmente pegar um instrumento, já comprei o instrumento, agora eu já toco. Fácil é música? Não é fácil, galera. Tem que gostar muito e tem que praticar. Agora, se as pessoas gostam mesmo, se realmente estão determinadas e fazer tudo que tem que ser feito, estudar, comprar um método, um curso, fazer aula. Galera, não tem como não aprender. Todo mundo é capaz de aprender e não só aprender superficialmente, saber um pouquinho, não. É possível aprender a tocar demais, se tornar um grande músico, um incrível músico. Mas tem que estar sempre estudando, em constante evolução. Algumas pessoas também eu vejo que tocam um pouquinho, tipo, eu sei tocar um pouquinho na igreja, o que eu sei já tá bom, beleza. Mas são pessoas que estudaram durante 2 anos, aprendeu um pouco, aprendeu o básico e já acha que é o necessário, parou de estudar, beleza.
Se é a vontade da pessoa, o que eu sei já tá bom, já é o suficiente, beleza. Mas algumas pessoas querem evoluir ainda mais, mas não querem estudar. O que eu sei hoje, como eu disse para vocês, é fruto de 16 a 17 anos de estudo. Então, se você começar a estudar, não vai ser rápido o processo. Vai ter que estudar bastante, vai levar um tempo. Mas se você não desanimar, galera, coisa de 5 anos estudando mesmo para valer, todos os dias estudando. Para estudar não é um sacrifício. Se você gosta, é prazeroso quando você está estudando. Se você se dedica num curso, se você treina pra caramba durante uns 5 anos, galera, vocês se tornam um músico incrível. Tipo assim, é possível uma pessoa que não sabe nada, nunca relou a mão no instrumento. Se pegar um método, se estudar durante uns 5 anos, é possível você tocar mais do que a maioria dos músicos da sua igreja. Porque normalmente os músicos de igreja estudou lá atrás e já parou de estudar. Se você estudar 5 anos dedicado, é possível você ser o melhor da sua igreja, o melhor músico, você ajudar eles. Na verdade, eu vou além. É possível uma pessoa que estuda com dedicação, que estuda bastante mesmo, durante 5 anos, se você fizer aula com o professor ou em algum curso, seguir algum método, isso dá para valer, é possível você se tornar um professor. Dentro de 5 anos você dá aula para outras pessoas. Porque a maioria das pessoas, no máximo, fizeram 1 ano, 2 anos de aula. Agora, se você se dedica durante 5 anos, você já está na frente delas. Então, isso é muito importante, galera. Vocês têm que ter isso em mente para conseguir evoluir, para conseguir se tornar um músico incrível para o reino de Deus. E esse é um dos fatores que eu percebo que acaba atrapalhando a maioria das pessoas. Beleza? Então, agora vou responder algumas perguntas. Deixem as dúvidas de vocês aí abaixo. Para quem perdeu essa live ou chegou depois, o tema da nossa aula de hoje é porque nem todo mundo irá aprender a tocar um instrumento, galera. Depois essa live vai ficar aqui disponível para vocês. É só reassistir ela que vai ser incrível. O Meg Coliveira falou aqui, ó. Bom dia, a maior dificuldade é na mão esquerda fazer o baixo no teclado. Às vezes o baixo fica chiando. O professor tem o Cássio 6200. Como posso resolver isso? Olha só, eu não entendi muito bem se o problema aqui, no caso, é o seu teclado que está chiando nos baixos ou se é a sua técnica, a sua forma de tocar. Eu vi que você deixou um outro comentário aqui. Deixa eu ler aqui o de baixo, ver se é continuação. Professor, quando não faz... Aqui, ó. Ô professor, quando não faz o baixo no teclado, a música e melodia na mão direita fica bom? Como posso fazer na mão esquerda, no baixo? Olha só, tudo depende o que você está tocando para você estar tocando a mão esquerda de forma correta. Por exemplo, na mão esquerda você pode fazer os baixos, você pode fazer acorde, tudo vai variar e vai depender do que você está tocando. Isso no caso no teclado, tá, galera? Essa dúvida dele. Então vamos supor que você está tocando uma música acompanhando, fazendo o acompanhamento dessa música para alguém cantar ou para você mesmo cantar. O acorde na mão direita você vai fazer ele, na mão esquerda você vai fazer o baixo. Eu sempre falo para vocês que pode fazer o baixo com um dedo só, pode fazer o baixo com aberturas de quintas, de oitavas, aberturas de quintas e oitavas. Existem várias técnicas para você tocar na mão esquerda, mas vamos supor que você esteja tocando para acompanhar alguém, igual os vídeos que eu posto aqui no canal na maior parte das vezes. Você vai tocar no baixo apenas um dedo, pode ser ou a quinta ou a oitava. Você vai fazer apenas o baixo e na mão direita você vai fazer o acorde. Você não vai fazer o acorde e o acorde na outra mão. Muita gente confunde aí. Algumas pessoas querem tocar o teclado e o mesmo dó maior, por exemplo, que faz na mão direita, quer fazer na mão esquerda, as duas mãos o acorde. A gente não toca desse jeito. A mão direita é o acorde, a mão esquerda é o baixo que a gente faz. Então, você precisa treinar bastante, pega muitas músicas, eu sugiro você ver as videoaulas que eu coloquei aqui nas redes sociais, tem em todas as redes sociais, videoaulas com 3 acordes e músicas, para você praticar e começar a ter habilidade para não esbarrar em teclas e conseguir trocar as duas mãos juntas. Essa é a primeira coisa, tocar as músicas com 3 acordes mais simples, com as duas mãos juntas, fazendo baixo e os acordes na mão direita. Segundo fator aqui, que é importante você entender. Vamos supor que você vai fazer a melodia da música. Como assim a melodia da música? Como se fosse o solo da música.
Também temos videoaulas em todas as redes sociais ensinando a fazer melodia. Quando você está fazendo um acorde na mão direita, a mão esquerda vira o baixo. Quando você está fazendo melodia na mão direita, que você está tocando uma nota por vez, na mão esquerda você vai fazer o acorde. Aí você não vai fazer o baixo. Por quê? Você precisa preencher essa música. Então, você vai fazer na mão esquerda o acorde e na mão direita a melodia. Mas a gente nunca toca as duas mãos juntas, fazendo o acorde nas duas mãos juntas. A gente faz ou o acorde na mão direita e o baixo na mão esquerda, ou faz a melodia na mão direita e o acorde na mão esquerda. Então tudo vai variar e depender do que você está fazendo, do que você está tocando, para você conseguir tocar isso, fazer isso. Mas eu sugiro você tirar as músicas, os hinos que eu ensinei com 3 acordes primeiro, depois você pega os outros hinos que tem mais acordes e vai aumentando isso, mas mais para você pegar a técnica. E tocar essas músicas, os hinos da harpa, os hinos avulsos que eu ensino nas redes sociais, aprenda eles com 3 acordes, com o acorde na mão direita e o baixo na esquerda. E depois você vai tirar as melodias, que são os hinos que eu ensinei, que aí é a melodia na mão direita e os acordes na mão esquerda. Que aí você vai começar a pegar a prática e vai ficar mais fácil, tá bom? Mandem dúvidas aí, galera. Mandem as perguntas de vocês. O Everton 6055 falou aqui, ó. Tem um Cássio K110, bem antigo. É da igreja. Isso me desanima um pouco, porque o som é muito ruim. Então, não precisa se prender à questão do instrumento. Ó, primeira coisa que eu já sugiro para você, Everton, não sei se você tem notebook aí na sua casa, mas tem como você mediar o seu instrumento. Eu já fiz uma live onde eu falei sobre música e tecnologia, eu vou fazer a parte 2, eu fiquei devendo a parte 2 do música e tecnologia para vocês, mas eu vou fazer a parte 2 sobre esse tema e vai ser bem legal para vocês conseguirem entender exatamente como que vai funcionar isso. Mas tem como você mediar esse instrumento. Se você tiver um notebook, você liga seu teclado, todos os teclados, por mais antigo que seja, tem esse recurso de ligar um MIDI, ligar um cabo entre o seu teclado e o computador e você baixar sons tops no seu computador para você tocar. Mas eu vou dar um exemplo para você. Que essa questão de instrumento, de ter um som ruim, isso tudo é só coisa da sua cabeça, porque a gente tem que aprender a tocar. O instrumento é só um veículo para a gente conseguir transformar isso em som. Quem toca bem consegue tirar som em qualquer instrumento. Vou dar um exemplo para você entender. Esse teclado que eu estou tocando aqui, que eu gravo as videoaulas, que eu faço as lives, tudo que eu trago aqui para vocês, sabe que teclado que é? O Yamaha PSR, sei lá o quê. Eu nem lembro o número dele, mas ele é muito antigo. Para vocês terem uma ideia, ele era da Jace quando ele era criança. Isso deve ter mais ou menos uns 10 a 15 anos, esse teclado deve ter. E quando ela comprou, há uns 10, 15 anos atrás, esse teclado não era o último não, ele era um teclado de entrada. Ele é um teclado super antigo, ele não tem a tecla sensitive. O que seria a tecla sensitive? Quando você toca fraco, ele sai som baixo, quando você toca forte, ele sai o som alto. Ele não tem essa tecnologia de ser sensitive, que é o básico, é o mínimo que um teclado precisa ter para ser considerado razoável. Ele não tem isso. Eu não tenho pedal de sustain, eu tinha um pedal de sustain, eu emprestei para um amigo meu e ele nunca mais me devolveu, eu preciso comprar outro. E eu toco nesse teclado sem ter sustain, sem ter tecla sensitive. É um teclado super antigo, não tem um som bom, mas isso não me atrapalha de gravar vídeo para vocês, de gravar curso para vocês, de tocar. Já toquei na igreja com ele. Então, um instrumento não vai interferir em nada. Tá na hora de vocês estarem tocando. Então, não se prendam na qualidade do seu instrumento, porque conforme a gente vai evoluindo, a gente vai adquirindo um instrumento melhor, mas a gente tem que tocar muito bem antes de ter um instrumento muito bom, porque às vezes eu vejo pessoas que têm um instrumento muito bom, mas não toca, não consegue nem mexer em todos os recursos que o instrumento tem. Então eu indico você começar primeiro o passo a passo, devagarzinho, estudando, e depois aos poucos, quando você tiver condição, você vai trocando, comprando outro instrumento melhor. Mas no começo pode só estudar, qualquer instrumento dá para poder aprender, tá bom? Então, como não tem mais perguntas, esse era o tema que eu queria trazer aqui para vocês. Hoje, mais ou menos umas 3 horas, vamos ter mais uma live, galera, que vai ser incrível, vai ser muito, muito top. Então hoje, às 3 horas, a gente vai fazer mais uma live que vai ser incrível. E depois, creio que à noite, eu não sei se vai ser às 9, se vai ser um pouco mais cedo, mas na parte da noite a gente vai começar o nosso primeiro episódio do nosso podcast. Então ainda temos mais 2 lives e muito conteúdo para estar
postando aqui para vocês. Então, acompanha todas as nossas redes sociais, fica entrando o tempo todo para vocês acompanhar. Inclusive, eu vi, tem vários vídeos que tá com pouca visualização, galera, que a gente postou. Ontem a gente postou 6 vídeos, eu creio que nem todo mundo conseguiu assistir todos. Depois passem lá para poder assistir, que vai ser incrível vocês aprender muito mais. O Everton falou aqui, ó. Este também não tem entrada para o pedal. Esse aí tá bem antigo, Everton. Mas dá para tocar sem pedal, cara. Eu toco aqui tudo sem pedal. Claro que atrapalha um pouco com o pedal, é bem melhor, mas esse seu tá mais antigo do que o meu aqui. Mas não liga para isso não, cara. Dá o seu melhor, porque se você conseguir tocar sem pedal com o seu teclado, e se você conseguir tocar no instrumento que ele é ruim, quando você pegar um instrumento bom, eu tenho certeza que você vai tocar muito mais, porque se você dá conta de tirar leite da pedra, se você dá conta de tocar super bem no instrumento que é ruim, que é simples, sem pedal de sustain, sem ter sensibilidade nas teclas igual esse aqui, quando você pegar um teclado bom, com a sonoridade boa, que tem recurso, que tem várias coisas, tenho certeza que você vai arrasar na hora de estar tocando. Tá bom? Então é isso aí, galera. Essa é a nossa live de hoje. Muito obrigado pela participação e a presença de todos vocês. Nos vemos ao vivo hoje lá para umas 3 horas, 3h30, mais ou menos, para a nossa segunda live do dia. Beleza, galera? Então tenham todos um bom dia. Acompanha todas as aulas que a gente já postou. Tem muito conteúdo. A gente postou 6 vídeos ontem e vai sair mais 6 vídeos hoje. Então acompanha. Quem não assistiu as outras aulas, assistem porque tá incrível, galera. Então é isso, tenham todos um bom dia, nos vemos mais tarde, valeu, tchau!